Os anos 30 foram fortemente marcados pela descoberta e desenvolvimento de teorias atômicas, tendo como um dos resultados o famoso Projeto Manhattan, que inclusive eu lancei um documentário sobre semana passada. E ele começou a ser executado por volta de 1940 com a colaboração dos Estados Unidos, Inglaterra e Canadá. Esse projeto ganhou grandes proporções durante a Segunda Guerra Mundial, e ele chegou a empregar até 13 mil pessoas no desenvolvimento de armas nucleares. Dentre os bombardeamentos atômicos mais famosos, que foram resultado direto do Projeto Manhattan, estão a tragédia de Hiroshima e Nagasaki contra o então Império do Japão no fim da Segunda Guerra Mundial, o que causou a morte de algo entre 129 e 246 mil pessoas. Metade delas no primeiro dia e o restante ao longo dos anos pelos efeitos a longo prazo da radiação. 16 anos depois, em 1961, foi desenvolvida a bomba Tsar, com um poder explosivo de 50 milhões de toneladas de TNT, o que é aproximadamente 3 mil vezes maior do que as de Hiroshima e Nagasaki. Apesar do desenvolvimento da tecnologia de armas nucleares desde então, a bomba Tsar é tida como a bomba mais poderosa já feita em termos de poder explosivo individual. Estima-se que atualmente uma única bomba não seria capaz de detonar o nosso planeta instantaneamente, mas que o uso de diferentes bombas com certeza nos colocaria em extinção em pouco tempo. Desconsiderando os alvos dos bombardeamentos, que poderiam ser centros de produção e distribuição de energia, alimento e água, e a radiação e incêndios causados pelas explosões atômicas, a Terra passaria provavelmente pelo que nós chamamos de um inverno nuclear, com um resfriamento forçado pela foligem bloqueando a luz solar, tempestades de fogo e radiação. Essa parece ser uma ótima razão para o completo desarmamento nuclear, mas hoje nós sabemos que 8 países declaram ter armas nucleares. Rússia, França, Reino Unido, Estados Unidos, China, Índia, Paquistão e Coreia do Norte. E acredita-se que Israel também tenha, além dos países que compartilham das armas nucleares estadunidenses por meio da OTAN, como a Bélgica, Alemanha, Itália, Holanda e Turquia. Mas por que ainda existem armas nucleares e por que elas ainda são desenvolvidas? Ironicamente, segundo a estratégia militar chamada destruição mútua assegurada, isso acontece para garantir paz. Mas será que isso faz sentido? Em inglês, o termo para essa estratégia é Mutual Assured Destruction, e é abreviado como MAD, que é a palavra para louco em inglês, já que a ideia de armas que podem destruir toda a humanidade é simplesmente uma loucura. A ideia central da destruição mútua assegurada é baseada na teoria da intimidação, onde em um combate entre 2 inimigos, o ataque por qualquer um dos lados iria garantir a aniquilação tanto do alvo quanto do atacante. Ou seja, a aniquilação, ou destruição mútua, é assegurada. Ela é uma certeza. Só antes de continuar, eu prometo que isso vai ser rápido, essas camisetas que eu uso nos vídeos já estão disponíveis na minha loja, a Loz. E no mês de julho a gente vai fazer uma promoção bem especial com tempo limitado. A caixa surpresa da Loz. Dentro dela vão vir 2 camisetas saindo por menos de R$50 cada. É o preço mais barato de camisetas de ciência com essa qualidade que você vai encontrar na internet. Eu já deixei o link pronto pra vocês aqui no comentário fixado desse vídeo, então é só clicar e garantir 2 camisetas por praticamente o preço de uma. Só não demore porque essa promoção realmente tem tempo limitado. E se você gostou ou dos moletons ou das outras camisetas da loja, o cupom LOS10 continua valendo pra você ter 10% de desconto na sua primeira compra. Agora de volta ao vídeo. E isso acontece quando o atacante sabe que o seu alvo tem um poder igual ou maior para retaliar um ataque, de forma que o primeiro ataque implica na aniquilação de ambos os lados. A intimidação então funciona por meio do poder e de ameaças, fazendo com que o inimigo não inicie nenhum conflito, já que seria bastante irracional destruir algo se isso garante que você também vai ser destruído. Mas quando seu oponente é uma potência mundial, a sua força ou ameaças precisam ser extremamente convincentes. E é aqui que as armas nucleares entram na história. A ideia da destruição mútua assegurada se popularizou durante a Guerra Fria, aproximadamente entre os anos 50 e 90, quando os Estados Unidos e a então União Soviética apoiaram uma série de guerras por procuração, que vem do inglês proxy wars, entre diferentes países, sem grandes conflitos diretos entre as duas potências mundiais. A guerra foi considerada fria porque a disputa foi feita por estratégias indiretas, e o poder nuclear das duas potências chegou a um ponto onde ambos os lados poderiam aniquilar um ao outro. Então eles passaram a competir por meio de propagandas, espionagem, políticas econômicas hostis e uma rivalidade generalizada em esportes, tecnologias e desenvolvimento, o que inclusive desencadeou a corrida espacial. No início desse período, só os Estados Unidos tinham armas nucleares, mas nos anos seguintes a União Soviética conseguiu rapidamente desenvolver armas nucleares tão poderosas quanto as dos Estados Unidos, durante a chamada corrida nuclear. Mas se os Estados Unidos e a então União Soviética poderiam aniquilar um ao outro,
Por que eles não fizeram? Segundo a teoria da destruição mútua assegurada, é porque isso implicaria na destruição deles mesmos. A ideia é que a partir do ponto em que ambos os lados tenham poder suficiente para aniquilar o outro em caso de ataque por um dos lados, eles atingem uma forma de equilíbrio de Nash. Ou seja, uma solução para um jogo que não é cooperativo, que no caso é o jogo da guerra. A ideia do equilíbrio de Nash vem da teoria dos jogos, que faz simulações e previsões matemáticas sobre quais são as estratégias racionais entre diferentes tipos de interações em um jogo, seja entre humanos, animais ou até mesmo entre computadores. O equilíbrio de Nash é atingido quando todos os lados, ou todos os jogadores, conseguem especular sobre a estratégia dos adversários a tal ponto que ninguém se beneficiaria de mudar de estratégia. No caso da destruição mútua assegurada, como ambos os lados sabem que se atacarem vão ser aniquilados, então simplesmente a melhor estratégia é não atacar. E isso meio que atinge o equilíbrio. Não existe uma cooperação direta entre os lados que estão disputando, apenas uma estabilidade estratégica que se mantém desde que ninguém mude de estratégia. O caso mais famoso desse resultado na teoria dos jogos é o dilema do prisioneiro. Duas pessoas são acusadas de cometer um crime e recebem duas opções. Primeira, ficar em silêncio. Segunda, colaborar com a polícia denunciando a outra. Pela primeira opção, ambas pegariam uma pena de 2 anos cada. Já pela segunda opção, se apenas uma delas denunciar, a outra vai pegar 10 anos de prisão e quem denunciou vai ficar livre. Mas se a outra pessoa também denunciar, cada uma pegaria uma pena de 4 anos cada. O que acontece aqui é que vale a pena denunciar a outra pessoa correndo o risco de pegar apenas 2 anos a mais ou até mesmo ser liberada, ao invés de ficar em silêncio e correr o risco de passar 10 anos na prisão. Os riscos compensam os benefícios em termos estatísticos, considerando que não é uma escolha cooperativa. O outro lado tem mais razões para denunciar do que para se manter em silêncio. No caso das armas nucleares, atacar significa aniquilação mútua, então a melhor opção seria simplesmente não atacar. Porém, ambos os lados precisam garantir que o outro também não ataque, e para isso precisam ter poder de retaliação em caso de ataque. Ou seja, não podem se desarmar ou parar de desenvolver o seu poder bélico. Possuir armas nucleares, ironicamente, seria a forma de garantir a paz, pelo menos segundo a estratégia de destruição mútua assegurada, que é baseada em especulações psicológicas e tecnológicas sobre como agentes humanos se comportam. Ok, mas para que essa estratégia funcione, nós precisamos que uma série de suposições funcionem. A primeira delas é a suposição de que em um conflito as pessoas sempre vão agir de acordo com essa racionalidade idealizada, de que não faz sentido aniquilar a si mesmo. Mas é bem sabido que alguns líderes podem muito bem tomar decisões irracionais e até mesmo autodestrutivas, não faltam exemplos históricos disso. A segunda delas é a ideia de que o alvo sempre vai ter capacidade de retaliação, ou seja, de responder ao primeiro ataque. Um dos lados poderia tentar desenvolver uma arma tão poderosa ao ponto de aniquilar o inimigo em um primeiro ataque. E nesse caso, os defensores da MAD diriam que, ainda que esse fosse o caso, seria possível que a retaliação fosse feita por uma espécie de dispositivo de homem morto, ou também conhecido como mão morta, ou Dead Man Switch em inglês. E esse é basicamente um mecanismo de retaliação automática que é desenvolvido para que, caso o alvo seja destruído no primeiro ataque, ou seja bloqueado ou movido do seu posto, uma resposta sem interferência humana é automaticamente gerada, e por fim, a destruição mútua é assegurada. Mas aqui entra a terceira suposição, de que o alvo sempre será capaz de identificar o primeiro ataque, quando na verdade pode existir uma contra-estratégia com o desenvolvimento de armas hipersônicas, ou seja, mais rápidas do que a velocidade do som, ou ainda armas não detectáveis pelo inimigo até o momento da explosão, de modo que mesmo a retaliação automática seja impossível. Quarto problema: nem sempre a detecção de um ataque pelo inimigo é perfeita. E esse foi, de fato, um problema durante a Segunda Guerra Mundial. Dispositivos de detecção ainda podem ter resultados falso positivos ou falso negativo. E além da detecção do tipo de arma, ainda existe uma dificuldade em rastrear a origem do ataque. Ou seja, para quem que nós devemos enviar um contra-ataque? É importante não errar esse passo. E isso levanta ainda um quinto problema, que é a ideia de que os conflitos são sempre bivalentes, ou seja, entre dois inimigos, quando na verdade as guerras podem ser extremamente complexas na sua dinâmica de alianças e rivalidades, especialmente considerando o nosso mundo atual com diversas nações independentes e soberanas. E os problemas da estratégia de destruição mútua assegurada não param por aí. A suposição de que o alvo não teria nenhuma forma de se defender do primeiro ataque não é muito segura, já que um primeiro ataque poderia ser respondido por uma neutralização da bomba, ou por tecnologia
tecnologia antimíssil ou quem sabe até por meio de abrigos no subsolo para proteger a população e equipamentos. Mais ainda, nós devemos levar em consideração que atualmente nós temos acesso aos países a partir do espaço, não só por meio terrestre, aquático e aéreo, mas também espacial. Tudo isso sugere que talvez a destruição mútua não seja tão assegurada assim, já que se o desenvolvimento de armas de destruição em massa continuar a todo vapor, é bem possível que uma nação alcance poder suficiente para aniquilar outras sem que ela mesma sofra grandes retaliações. A tecnologia hoje em dia supera a tecnologia da Guerra Fria em níveis muito absurdos. O que era seguro naquela época talvez já não faça mais sentido para o mundo atual. E por isso faz sentido perguntar: quais responsabilidades cabem a nós enquanto parte da humanidade? Naquele tempo, em meio a todo o caos de 1955, o filósofo e lógico Bertrand Russell, juntamente de Albert Einstein e outros cientistas, escreveram um manifesto pacifista explicando os perigos das armas de destruição em massa, e em especial das armas nucleares. Em várias partes do manifesto fica clara a ideia da destruição mútua assegurada. Eles escrevem: a humanidade encontra-se perante uma clara escolha. Ou adquirimos um pouco de sensatez, ou iremos todos perecer. Alguns anos depois, em 1968, surgiu o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, feito justamente para garantir o desarmamento nuclear, e ele acabou sendo assinado por 189 países, mas a possibilidade de uma guerra nuclear nunca deixou de existir. O desarmamento nuclear ainda é uma questão relevante no nosso tempo, e apesar da estratégia de destruição mútua assegurada, parece fazer sentido em alguns pontos. Ela não garante de fato que ataques irracionais ou extremamente planejados não sejam eventualmente feitos. Como escrito no manifesto Russell Einstein, apelamos como seres humanos aos seres humanos. Lembre-se da sua humanidade e esqueça o resto. Muito obrigado e até a próxima. Eu tô me escondendo de armamentos nucleares.